Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre os bonds, que é mais uma opção de renda fixa norte-americana, mais uma classe de ativo que a gente pode investir e ganhar em dólar. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. É a única forma que você tem de retribuir aqui a nossa produção de conteúdo gratuito. Iniciando aqui o nosso vídeo, eu separei em várias etapas aqui, vários tópicos desse vídeo para vocês fixarem, aprenderem direitinho sobre os bonds. E o primeiro tópico é o que são os bonds. Os bonds são títulos de renda fixa, né? Como eu já falei, é uma classe de renda fixa que funciona como todo título de renda fixa, funciona como um empréstimo, né? Todos os títulos de renda fixa têm essa dinâmica de você emprestar dinheiro a alguém ou, no caso, também ao governo, né? Os bonds, no caso, são títulos de longo prazo, mais de 20 anos de vencimento desses títulos, onde o emissor pode ser tanto empresas, então você pode ter bonds corporativos de empresas, como também os Treasury Bonds, que são os bonds emitidos pelo governo norte-americano, que são os títulos mais seguros do mercado norte-americano. E como é que funcionam esses bonds? Como eu falei, é uma espécie de empréstimo, né? Assim como todo investimento em renda fixa funciona como um empréstimo. Nesse caso, os principais emissores, né, que a gente tem nos bonds, que são os corporativos, as empresas e o governo, no caso dos Treasury Bonds, quando eles necessitam financiar projetos ou renegociar dívidas, eles emitem esses títulos e o investidor vai lá no mercado, compra esses títulos, ou seja, empresta dinheiro para as empresas ou para o governo, no caso dos Treasury Bonds, e em troca disso, esse investidor recebe juros. Então, os bonds possuem as suas próprias características, né? Tem a taxa de juros, normalmente é pré-fixada, diferentemente aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos bonds tem taxas de juros pré-fixadas, que a gente chama de cupons. Então, esses cupons normalmente são pagos aos investidores de forma semestral. A gente observa lá, quando a gente vai analisar um bond para investir, a gente observa essa taxa anual, mas normalmente os bonds fazem esse pagamento de cupons de juros de forma semestral. É como uma espécie de adiantamento desses juros. E também tem outra característica importante de cada bond, que é o vencimento desse título. Então, normalmente, esses bonds têm vencimentos de longo prazo, né? Porque são títulos, como eu falei, de longo prazo. É mais de 20 anos de duração esses títulos de investimento. Outra característica importante é que o valor fixo do bond no vencimento é de $1.000. Então, todo bond, todo título, quando você compra agora, lá no vencimento, no dia do seu vencimento, ele obrigatoriamente vai custar $1.000. Então, se você comprar hoje por $900 e o vencimento daqui a 10 anos esse bond vai custar obrigatoriamente $1.000. Então você vai ter esse retorno da diferença de preço que você comprou e que você levou até o vencimento, e também dos juros dos cupons que você vai receber durante todo esse período. Para ficar fácil vocês entenderem, pessoal, eu sei que eu soltei muitas informações soltas aqui sobre a característica dos bonds. Eu vou aqui para a tela do meu iPad para mostrar detalhadamente cada informação que vocês precisam se atentar sobre os bonds, e também para vocês entenderem como é que você vai ter o seu retorno proveniente desse investimento nesses bonds. Então vamos aqui para a tela do meu iPad para eu mostrar para vocês. Como vocês podem ver aqui, eu peguei esse exemplo do bond da Alphabet, né? A dona do Google. E se vocês observarem, esse print aqui é da corretora Avenue. Então eu fui lá na aba de bonds da corretora e escolhi alguns exemplos de bonds aqui para mostrar para vocês aprenderem a identificar as informações do bond que você deseja investir. Então a primeira informação que você vê logo de cara é essa rentabilidade aqui. Essa rentabilidade, o que é que ela nos diz? Ela diz a diferença, o retorno, né, que você vai ter entre a diferença do preço que você está comprando atualmente, que seria, no caso, esse preço unitário aqui de $930, e o valor no vencimento. Lembre-se, mais uma vez, como eu já disse, né, que no vencimento o bond obrigatoriamente tem que custar $1.000. Então, nessa data aqui, 2027, como vocês podem ver aqui, que é o vencimento desse bond, no 15 de 8 de 2027, ele tem que custar $1.000. Então, essa rentabilidade que a gente está vendo aqui anual é a rentabilidade da diferença de preço mais esse cupom anual aqui. Esse cupom de 0,8% é anual. A maioria dos bonds paga isso de forma semestral. Então, paga de forma semestral. Desculpem minha letra aqui que é bem feia. Paga de forma semestral 2 vezes ao ano, no caso. Então, seria 2 vezes de 0,4% ao ano. Normalmente os bonds fazem o pagamento dessa forma. Então essa rentabilidade anual é basicamente isso, a diferença de preço
No caso aqui a gente vê de todos os anos, né, de agora 2024, 25, 26, 27, e quando a gente observa aqui a rentabilidade, ele já divide isso por ano, né? Então é a soma da diferença de preço mais o cupom que você vai receber ano após ano até o vencimento desse bonde. Fazendo outro exemplo aqui para ficar ainda mais didático, imagine comigo um bonde que obviamente precisa ter o valor de $1.000 no seu vencimento, né? Assim como todos os bondes no vencimento ele precisa ter $1.000, então esse é o preço no vencimento. E que hoje esse bonde tem um preço de $900. Esse bonde você vai comprar agora e o preço unitário dele é $900. Então, a rentabilidade que você vai ter, você comprando agora a $900 é de 11,1% para esses $900 chegar nos $1.000 no vencimento. Então, pensem comigo para ficar didático, que esse bonde o vencimento seja daqui a somente 2 anos, só para ficar fácil vocês entenderem aqui a nossa conta e entender como é que a gente chega nesses números. Então, se atualmente, preço atual, vou colocar aqui entre parênteses, né? Preço atual, mais uma vez, perdão pela letra feia, preço atual de $900 e o preço de vencimento a gente já sabe que é $1.000, essa será a nossa rentabilidade, né, na diferença de preço de 11,1%. Se o vencimento é daqui a 2 anos, então vou botar aqui 2026, vencimento em 2026, 2 anos, a gente sabe que a rentabilidade anual vai ser a metade disso, né? Metade de 11,1%. Então vai ser aqui por volta de 5,5%, né? 5, vamos arredondar, 5,6% ao ano. Essa vai ser a nossa rentabilidade da diferença de preço. Só que fora isso, fora esse retorno aqui que a gente tem com bondes, a gente ainda tem os cupons. Então vamos supor que esse bonde, no caso aqui desse exemplo fictício para vocês entenderem, né, como é que funciona, vamos supor que esse bonde pague um cupom anual de 5%. Então a nossa rentabilidade total, que era aquela que eu estava mostrando lá no caso do Google, né, naquele bonde do Google, da Alphabet, nossa rentabilidade, aquele valorzinho que aparece na nossa corretora, nesse caso aqui, nesse exemplo, seria a soma desse 5,6%, que é a diferença de preço que a gente vai ter esse ganho anual, mais o cupom anual de 5%. Então seria aqui no caso 10,6%. Esse seria o seu retorno anual com esse bonde aqui desse exemplo. Bom, pessoal, basicamente essas são as formas que os bondes vão te remunerar, né? A diferença de preço de compra e de vencimento e os cupons, os juros dessa dívida que eles vão distribuir para vocês anualmente, né? De forma semestral na maioria dos casos, mas a gente tem que pensar na rentabilidade de forma anual. E como é que a gente chega na precificação desses ativos, desses bonds? A gente tem que pensar que o mercado sempre olha para os seus pares, no caso para os investimentos mais seguros, que são, nesse exemplo, os títulos de governo norte-americano, no caso os Treasury Bonds. Então sempre os outros bonds, os outros pares, né, emitidos por governos, ou emitidos por empresas, perdão, vão ter um rendimento superior aos bonds emitidos pelo governo, porque eles possuem um risco maior. E dentro dos bonds corporativos, lembrando que esses por natureza já são mais arriscados e por isso pagam mais do que os do governo, do que os treasuries, dentro deles ainda tem diferenças porque existem empresas mais arriscadas e menos arriscadas. Então quando você for analisar um bond, você vai perceber que tem as classificações de risco dessas empresas, risco de crédito, né? E isso que vai determinar o preço desses bonds, a precificação desses ativos. Outra coisa que vai precificar é o próprio mercado com a mudança da taxa de juros. Então a gente pode ter em alguns casos, inclusive, dependendo da taxa de juros no momento, se a gente tiver na economia americana uma taxa de juros muito baixa naquele momento, a gente pode até ver bonds sendo negociados acima de $1.000. Como assim, Arthur? Acima de $1.000 eu vou pagar e vou ter um retorno negativo? Exatamente, você vai ter um retorno negativo, mas você vai estar ganhando com o cupom, né? Então normalmente quando a gente vê um bond que custa mais de $1.000 é porque esse cupom que ele paga anualmente é alto, então o mercado acaba precificando, jogando esse preço desse bond para cima, para o investidor ganhar
somente com a diferença ali do cupom. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês também de um bond que está sendo negociado acima de $1.000, para vocês terem essa ideia de como é que funciona, né? A precificação do próprio mercado. Então vamos lá para o meu iPad de novo que eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Olha aqui, pessoal, o bond dessa empresa aqui. A rentabilidade anual dela, né? A gente bate o olho aqui na corretora, isso é um print da corretora também, da Avenue, mais uma vez. A gente bate o olho aqui e já vê, né, a nossa rentabilidade de 4,67%. Lembrando mais uma vez, essa rentabilidade se refere à diferença de preço de compra e de vencimento mais os cupons. Mas aí é que vem a grande diferença. Se a gente observar aqui, esse cupom desse bonde aqui é 4,9% ao ano. Então como é que pode, Arthur? Como é que o cupom sozinho está mais alto, o retorno está mais alto do que a soma da diferença de preço também? Então quando acontece isso, é porque a gente está tendo um retorno negativo nessa diferença de preço, ou seja, esse bonde está custando mais de $1.000. Se a gente bater o olho aqui no preço unitário, no preço de compra hoje desse bonde, a gente observa isso, que um bonde desse custa $1.030. Lembrando que lá no vencimento ele vai ter 1.000, ou seja, você vai perder $30 durante esse prazo aí que você levar até o vencimento. No caso aqui, 22 anos, né, que o vencimento é em 2046. Então você vai ter aqui mais ou menos um retorno negativo nessa diferença de preço anual de menos 0,23% ao ano, que vai ser a diferença para baixar esses $30 aqui, porque lá no vencimento ele vai ter $1.000. E mesmo assim, mesmo tendo essa rentabilidade negativa, a gente ganha por causa dos cupons. Então é por isso que eu gosto de falar que o retorno mesmo dos bonds é o cupom. E essa diferença de preço é algo extra, né? Algo que você vai ganhar ali de acordo com a precificação do mercado, né? Tem muita gente que ganha dessa forma com a marcação a mercado. Eu não recomendo muito porque acaba você virando um trade ali de bond. Eu nunca gosto desse tipo de abordagem. Eu gosto sempre, caso você queira investir, né, levar até o vencimento. Mas tem muitas pessoas que ganham também dessa forma com a marcação a mercado, ganhando com essa diferença de preço de compra e venda. Nesse caso aqui não, né, porque vai estar pagando mais de $1.000. Mas em casos de comprar bonds com um valor bem abaixo de $1.000, quando a taxa de juros está alta, e depois vender quando a taxa de juros estiver baixa, que esse valor vai subir, né? Sempre tem essa dinâmica. Taxa de juros alta, esse valor do bonde sobe, né? Porque lembra que tem que chegar até $1.000, e uma taxa de juros mais alta, esse valor tende a cair, esse preço do bonde. É a própria dinâmica do mercado de precificação desses ativos. Bom, pessoal, eu acho que eu falei bastante aqui sobre bonde, já deu para entender um pouco sobre a dinâmica dessa classe de ativo. E vem o questionamento, né? Por que investir nessa classe de ativo? E tem alguns pontos positivos que a gente pode falar aqui. O primeiro é a diversificação, né? Sempre importante a gente ter essa diversificação entre classes de ativos para diminuir o nosso risco da nossa carteira. O segundo ponto positivo dos bonds é a preservação de capital. É uma classe de ativo que, se você for investir, se for levar até o vencimento, você não vai ter um retorno negativo, né, como você pode ter na renda variável. Então a renda fixa tem essa característica, né, de preservar o capital, se você levar até o vencimento, obviamente. Se você for vender antes, se desesperar, achar que vai perder dinheiro e vender antes, você pode até ter um retorno negativo com os bonds por causa da marcação a mercado, né? A renda fixa não vai subir assim também em linha reta. Mas se você levar até o vencimento esses títulos, você vai ter o seu retorno positivo garantido. Outra coisa é a prioridade no caso do recebimento, em caso de falência da empresa. Quando a gente investe na renda variável, a gente como acionista, a gente tem uma prioridade menor do que aquele do credor, aquele do investidor que comprou bonds daquela empresa, comprou títulos daquela empresa. Então, quando a empresa entra em falência, a prioridade é pagar os credores, né? Que no caso seria você que investe em bonds, e depois, por último, os acionistas. O que na prática é bem difícil até para quem investe em bonds, e para o acionista muito menos, né? Quando a empresa normalmente entra em falência, em casos extremamente raros, é difícil para ambas as partes receber, mas quem investe em bonds, quem está emprestando dinheiro para essa empresa, tem uma certa prioridade a mais. Então, basicamente, são esses os pontos positivos do investimento em bonds, ter essa parte da sua carteira na renda fixa norte-americana. Tanto em bonds corporativos, como também, principalmente, eu acho mais interessante também o investimento em Treasuries Bonds, né? Bonds do governo. Quando a gente olha bem assim, já voltando para o lado da minha opinião, né? Isso depende muito do seu perfil de investidor, mas olhando assim da minha opinião, eu prefiro correr o risco corporativo nas ações, né? Investindo em ações. Se for para
ter algo relacionado às empresas que tenha ações, né? O melhor investimento. Eu não gosto tanto de bons corporativos. Já os Treasury Bonds, que são investimentos de longe o mais seguro que tem, né? Você emprestar dinheiro para o governo norte-americano já é um pouco mais atrativo, um pouco mais interessante. Mas lembrando que isso depende muito do seu perfil de investidor, né? Esse é o meu perfil de investidor e eu tenho essa visão. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu acho que eu falei aqui bastante sobre os bonds, expliquei como é que funciona a precificação desses ativos, as informações que você precisa entender ali na hora de analisar um bond e abrir a corretora, ver a questão da rentabilidade, dos cupons, a diferença de preço no vencimento, entender um pouco também como é que funciona a precificação dessas classes de ativos, por que investir nessas classes de ativos. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Mais uma vez eu peço isso porque é muito importante e ajuda demais aqui a produção do conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.